Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou o professor Emerson Caetano e vou ministrar nesta semana um curso sobre a Lei 9784/99, que trata do processo administrativo federal. Estamos aqui com os alunos presenciais Darcio, Deisiele e Leones. O tema da nossa primeira aula vai ser conceitos e introdução sobre o processo administrativo federal. Você que tem alguma dúvida ou questionamento, pode nos enviar pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Bom, podemos introduzir o nosso curso tratando da Constituição Federal e tratando da noção de direito fundamental ao devido processo legal e também ao devido processo em âmbito administrativo. A Constituição nos diz que nenhuma pessoa será privada dos seus direitos ou interesses sem um devido processo legal e sem o contraditório e a ampla defesa. Nós podemos ter um processo em âmbito judicial, um conflito judicial, uma lide judicial de interesse, mas nós podemos ter conflitos no âmbito administrativo. Um conflito de interesse entre a administração, que defende o interesse coletivo, e os particulares, os interessados administrados, que possam ter algum interesse em relação à administração pública ou em relação a seus próprios direitos e deveres. Bom, a Lei 9784/99 foi editada para regulamentar os procedimentos e o processo no âmbito da administração pública e do direito administrativo. O âmbito de aplicação dessa lei seria um primeiro tema que nós deveríamos tratar. Bom, essa Lei 9784, ela regulamenta e estabelece normas básicas sobre processo administrativo no âmbito da administração direta e indireta da União e, inclusive, nos seus poderes legislativo, judiciário e aí englobando o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Então, qualquer conflito ou divergência no âmbito administrativo de questões administrativas será regulamentada em âmbito federal por essa lei. Essa lei não se aplica aos processos administrativos no âmbito das outras unidades da federação, que são os estados, Distrito Federal e municípios. Boa parte da doutrina, os melhores especialistas no assunto, afirmam que essa lei federal serve de parâmetro, tem normas gerais e princípios que servem de parâmetro para a elaboração e aplicação das normas de processo administrativo nos estados, DF e município, mas não regulamenta especificamente os processos no âmbito dos estados e municípios. Uma curiosidade que pode ser dita é a seguinte: o próprio Distrito Federal, ao editar a sua Lei Distrital 2834 de 2001, fez uma disposição muito interessante. Ele editou uma lei com apenas 3 artigos, determinando que as disposições da Lei Federal 9784/99 seriam aplicadas no que couber aos processos no âmbito do Distrito Federal. Ou seja, fez praticamente uma cópia da Lei Federal para o DF. Daí isso demonstra a importância e a amplitude dos princípios e regras estabelecidos na Lei Federal, que realmente servem de parâmetro e referência para as normas de processo administrativo no âmbito das outras unidades da federação. Então, a Lei 9784/99 estabelece normas básicas sobre processo administrativo que se aplicam ou se restringe apenas ao âmbito da União Federal, sua administração direta e indireta, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Além desse âmbito de aplicação, é importante tratar da lei o aspecto das suas definições. A lei traz 3 definições muito importantes. Quais são as definições? Primeiro, a definição de órgão. A lei estabelece que órgão é a unidade de atuação ou unidade administrativa que integra a estrutura da administração direta, que seria União, Estados, DF, município, ou a estrutura da administração indireta, que seriam suas autarquias, fundações, que internamente também podem ter essas estruturas de órgão. Fato importante, órgão é uma unidade de atuação que não possui personalidade jurídica própria, ou seja, não pode ser sujeito de direitos e obrigações. Uma outra definição que a lei apresenta é a definição de entidade. Ela define a entidade como sendo a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Ou seja,
As unidades da federação, que são autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e até os consórcios públicos, possuem personalidade jurídica própria e, portanto, são sujeitos de direitos e obrigações, diferentemente dos órgãos. Essa é uma questão muito importante. Em concursos públicos, por exemplo, cobra-se muito essa diferença entre órgão e entidade. Qual é a principal diferença? Órgão não é sujeito de direitos, não tem personalidade jurídica própria. As entidades, sim, possuem personalidade jurídica própria e são sujeitos de direitos. Uma terceira definição importante da lei é a definição de autoridade. E a lei define a autoridade como sendo o agente ou servidor dotado do poder de decisão. Ou seja, aquele a quem a lei conferiu poderes para praticar algum ato ou decidir alguma questão em matéria administrativa ou da função administrativa do Estado. Essas três definições servem de norte ou referência para o estudo sequente da lei e da própria estrutura administrativa do Estado. Além dessas definições, é importante perceber que a lei tem uma série de princípios expressos e implícitos. Nós podemos começar trabalhando os princípios expressos. Um primeiro princípio importante que a lei apresenta é o princípio da segurança jurídica. E aí, esse princípio teria duas vertentes. Uma primeira vertente é a questão da estabilidade das relações jurídicas. A administração, ainda que atue em conformidade com a lei, deve buscar uma atuação que garanta uma estabilização das relações entre ela, por meio de seus órgãos, agentes, entidades, e os particulares. Ela não pode ficar oscilando comportamentos, buscando o interesse coletivo, de maneira que acabe gerando uma instabilidade, uma incerteza nas relações com os particulares. E para garantir essa estabilidade das relações jurídicas, nós temos na própria lei dois institutos muito importantes. Um deles é o Instituto da Decadência. A lei determina que a própria administração terá um prazo de 5 anos para anular seus próprios atos ilegais que produzam efeitos favoráveis aos administrados, exceto quando essa ilegalidade resultar de má-fé. Aí, num caso como esse, a administração não terá prazo decadencial para anular seu próprio ato, não terá o limite de 5 anos. Então, essa decadência em 5 anos garante um tempo em que a relação jurídica, mesmo derivada de um ato ilegal, se estabilizará. É uma forma de garantir uma estabilização das relações jurídicas construídas a partir de um ato que, mesmo sendo ilegal, a partir de um certo momento, se não for corrigido, invalidado, anulado, vai ser convalidado tacitamente pela decadência. Uma outra vertente desse princípio da segurança jurídica é a proteção da confiança. A partir de atos administrativos, da interpretação e aplicação de normas, a administração gera nos administrados certa confiança e expectativa, justa expectativa em certas relações e procedimentos. Então, uma consequência muito importante dessa proteção da confiança é o fato de que a própria lei diz, por segurança jurídica, uma nova lei que receba uma nova interpretação por parte da administração pública, essa nova interpretação não pode ser aplicada retroativamente. Então, a administração não pode pegar uma lei X qualquer, começar a interpretá-la de uma determinada maneira. E, posteriormente, ela aplicar essa interpretação de forma retroativa, para atingir relações jurídicas que já foram construídas a partir da interpretação anterior de uma mesma lei. Então, isso garante a proteção da confiança nas relações com a administração pública que o particular pode ter. Bom, além desse princípio da segurança jurídica com suas duas vertentes, nós teríamos um outro princípio que é o princípio do interesse público. E o interesse público é um conceito jurídico indeterminado e bem amplo, que envolve aspectos da coletividade, o bem comum, a realização da finalidade específica do Estado, que é satisfazer os anseios da coletividade. Então, nós podemos analisar o interesse público como o dever de realizar somente o bem comum, os fins legais a que estão destinados qualquer ato ou conduta da administração pública. Mas o interesse público também reflete a questão da impessoalidade, de buscar sempre o coletivo, sem favorecer ou desfavorecer quem quer que seja, ou sem buscar anseios próprios ou individuais. Então, neste momento, o interesse público também se confunde muito com a finalidade e com a impessoalidade.
Um outro princípio que pode ser destacado e é expresso na Lei 9784/99 é o princípio da razoabilidade. E ele já está diretamente correlacionado, ou todos os doutrinadores dizem que há uma correlação entre razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade impõe em todas as decisões administrativas, principalmente naquelas discricionárias, uma ponderação entre interesses e entre meios e fins. A administração tem que buscar uma compatibilização, uma adequação entre os meios a serem aplicados e os fins, a melhor realização dos fins desejados. E já na vertente da proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade, essa ponderação deverá levar em consideração, primeiro, a necessidade ou utilidade. Se aquela atuação, ou naquele caso concreto, é necessária e é útil uma intervenção ou uma manifestação do Estado. Ultrapassada essa questão da necessidade e utilidade de uma intervenção, o princípio da proporcionalidade impõe a adequação. É buscar levantar quais seriam as medidas adequadas ou cabíveis para o caso concreto. Levantaria-se aí 3 ou 4 medidas, por exemplo, para a solução de um conflito qualquer, um risco de desabamento, uma epidemia, um congestionamento, um alagamento. Diante dessa adequação, do levantamento das medidas cabíveis e possíveis, a proporcionalidade ainda tem um terceiro aspecto. Além da adequação e da necessidade, utilidade, o terceiro aspecto seria a proporcionalidade em sentido estrito, que é, entre as medidas adequadas, cabíveis, escolher aquela que traz ao melhor custo-benefício, o resultado mais satisfatório para a realização do interesse coletivo. Então aí nós teríamos a interação entre esses dois princípios, a razoabilidade e a proporcionalidade. Um outro princípio expresso importante é o princípio da ampla defesa, que aí está diretamente associado a um segundo princípio, a um outro princípio, que seria o contraditório. A lei tem vários dispositivos, a 9784 apresenta vários dispositivos tratando especificamente, concretamente, dessa garantia da ampla defesa. Nós poderíamos aí citar da lei, entre essas garantias da ampla defesa, o direito que o interessado tem de ter ciência da tramitação de processos em que ele seja interessado, o direito que o interessado tem de ter vista dos autos, de obter cópias e até mesmo de ter ciência das decisões proferidas. Isso é uma forma de garantir a ampla defesa e o contraditório, principalmente a ampla defesa. Além disso, um dos mais importantes dispositivos que garantem a ampla defesa é o dispositivo que determina o seguinte: as alegações e requerimentos, pedidos formulados pelo interessado no processo devem ser levados em consideração antes da decisão. Como é que o particular, o interessado, terá certeza de que suas alegações e pedidos foram levados em consideração antes de decidir? Com a motivação. Quando ele verifica na motivação da decisão proferida os seguintes argumentos, por exemplo: indefere-se o pedido de decadência por tais e tais razões. Quando ele refuta, rejeita essa alegação de decadência, ou de prescrição, ou de ilegalidade, ao refutar e na motivação explicitar as razões dessa rejeição, refutação de argumento, o que acontece? O interessado tem a convicção de que, ao decidir, esse argumento, esse seu pedido foi levado em consideração. Então, a ampla defesa tem essa medida, além do amplo acesso a todos os meios de prova, vedando-se as provas ilícitas que o próprio artigo 30 da lei proíbe. Além disso, temos o princípio do contraditório, que é a garantia de oportunidades iguais de formulação de pedidos, produção de provas, requerimentos, sem afastar, é claro, o dever que a administração tem de impulsionar de ofício, de buscar as próprias provas no processo. Mas o contraditório tem que ser garantido, que é um outro princípio importante da lei. Além desses princípios já ditos, segurança jurídica, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, nós temos o princípio da finalidade, ou finalidade pública, que é o princípio que direciona qualquer ato, conduta ou ação da administração e seus agentes sempre para o interesse público, para o bem comum, sem levar em consideração ou privilegiar ou desfavorecer interesses pessoais ou individuais específicos próprios, sempre buscando o interesse comum. Ainda que a decisão satisfaça algum interesse individual, mas o escopo número 1 dela tem de ser sempre a realização do bem comum.
E se a realização do bem comum concilia-se com algum interesse individual, isso não tem problema nenhum. Mas primeiro foi realizada a finalidade pública. Bom, um outro princípio muito importante é o princípio da motivação. As decisões administrativas, como regra, devem ser motivadas. E aqui o artigo 50 da Lei 9784/99 traz um detalhe importante. Lá diz que os atos devem ser motivados com congruência, coerência, coesão e deve-se justificar a sua prática. E lá apresenta-se um rol de atos que devem ser motivados. E aí surge uma divergência doutrinária. Se esse rol, se essa lista de atos que exigem a motivação e que a motivação é obrigatória, se é um rol taxativo, fechado, ou se é um rol aberto. Ali estaria apenas enumerando alguns atos que obrigatoriamente deveriam ser motivados. Nós poderíamos citar o professor José dos Santos Carvalho Filho, que entende que o artigo 50 traz um rol fechado, taxativo, números fechados. Mas há outros doutrinadores, até que prevalece o entendimento, de que ali teria um rol aberto, pela própria lógica de controle da administração e de fundamentação e validade dos atos. Daí que aquele rol do artigo 50 seria exemplificativo, para garantir a motivação desses atos muito importantes, principalmente aqueles que restringem, limitam direitos dos interessados ou impõem sanções, mas também os atos em geral, tanto os vinculados como os discricionários, deveriam ser motivados como regra. E aí, somente excepcionalmente, é que a motivação seria dispensada. Por exemplo, defende-se que os atos como um todo exigem motivação, e em apenas 3 situações a motivação de um ato seria dispensada. A primeira situação em que a motivação seria dispensada são nos casos em que a lei expressamente dispensa a motivação. Por exemplo, em relação ao cargo em comissão, a lei diz que o ato de nomeação é livre, assim como o ato de exoneração. Então seria a livre nomeação, livre exoneração. Aí nós teríamos um caso em que a lei teria dispensado a motivação. Uma segunda situação que a própria lei contempla em que a motivação é dispensada é quando numa decisão de um processo, de um recurso, a administração faz mera referência ao parecer de uma consultoria jurídica, sem maiores esclarecimentos. Então, essa motivação não teria a explicitação clara na decisão dos fundamentos de direito e de fato, mas por fazer referência a um parecer de consultoria anterior, que contém as razões de fato e de direito, essa referência ao parecer de consultoria jurídica dispensaria a motivação. Então nós teríamos a segunda situação em que a motivação seria dispensada. A primeira, quando a lei expressamente dispensa. A segunda, quando a decisão faz mera referência a um parecer de consultoria jurídica sem maiores esclarecimentos. E a terceira situação que a doutrina indica como sendo dispensada a motivação são para aqueles atos administrativos de mero expediente, meramente internos, para impulsionar as rotinas e sem conteúdo decisórios, como um arquivamento, protocolização, a classificação de um arquivo e outros atos rotineiros. Esses atos internos não exigiriam a motivação. Bom, ultrapassada essa questão do princípio da motivação, outros princípios importantes que inclusive estão na própria Constituição Federal expressamente previstos e também na Lei 9784/99 são os princípios da moralidade, os princípios da legalidade e o princípio da eficiência. Esses 3 também seriam princípios referentes e aplicados impreterivelmente no âmbito do processo administrativo e das relações da administração pública com os administrados ou particulares. Em especial, vale destacar o princípio da moralidade, porque tem-se já um jargão de que administrar seria aplicar as leis de ofício, concretizar a aplicação das leis. Só que aplicar as leis não é somente aplicar a letra seca da lei. Tem que se observar na aplicação de um dispositivo legal, de uma autorização, uma determinação por lei, também preceitos éticos e morais. Então, cumprir a moralidade administrativa não é apenas cumprir a letra fria da lei. E aí a moralidade englobaria alguns aspectos muito importantes. O aspecto da lealdade, da fidelidade às instituições a que servem e às leis.
Também englobaria a moralidade a boa-fé na atuação no sentido de, além de satisfazer o interesse coletivo, também buscar resguardar e proteger os interesses individuais. E um terceiro aspecto ainda mais importante da moralidade é a probidade administrativa. E é bom perceber que a probidade é um conceito que é mais restrito que a moralidade seria mais ampla. E essa probidade recebeu da Constituição Federal um tratamento próprio, um tratamento diferenciado. Por quê? Porque lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, está dito o seguinte, que o ato de improbidade pode acarretar perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário para quem tenha cometido essa improbidade. Então, esse tratamento diferenciado da moralidade no que tange à improbidade administrativa. E mais, a probidade poderia ser definida genericamente como sendo o dever de honestidade, lisura, retidão de caráter, decência, honradez, integridade moral e funcional na conduta exercendo uma função pública. Já o princípio da legalidade é o princípio que impõe aos agentes e autoridades administrativas competentes o dever de somente atuar nos exatos limites em que a lei autorizar, determinar ou permitir. Então, seria o que se chama de princípio da legalidade estrita, diferentemente da legalidade ampla para nós, os administrados. Porque no princípio da legalidade ampla, lá do artigo 5º, inciso 2º, quando diz, lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, isso significa que nós, administrados particulares, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. E mais, essa legalidade para nós administrados significa também que o Estado e a administração só pode nos impor obrigações e deveres por meio de lei. Fica reservada à lei a possibilidade de introduzir um direito, uma obrigação, de inovar no ordenamento jurídico. Bom, ultrapassadas as questões dos princípios, então nós já vimos o âmbito de aplicação da Lei 9784/99, vimos algumas definições de órgãos, entidade, autoridade, vimos a questão dos princípios. É importante dizer também que a lei traz alguns critérios importantes que norteiam a atuação da administração pública. Um primeiro critério de atuação da administração pública, no âmbito do processo administrativo e das relações administrativas com os particulares, esse primeiro critério seria o quê? Atuar conforme a lei e o direito. É importante destacar o seguinte, atuar conforme a lei é atuar conforme o que está autorizado, determinado ou permitido em lei. Mas quando diz que deve atuar conforme o direito, significa que ao administrador também é permitido utilizar na interpretação para a aplicação de qualquer dispositivo legal critérios de direito jurídicos como a jurisprudência, a doutrina, os costumes ou práticas administrativos e os princípios gerais do direito. Então, o administrador não está restrito apenas ao texto da lei. Ele pode se utilizar de orientações jurisprudenciais, doutrinárias e até dos princípios, como a própria lei impõe. Um outro critério de atuação é o critério que impõe a ponderação entre meios e fins, sendo vedado impor sanções, restrições ou obrigações para os administrados que sejam manifestamente além ou desnecessário para a realização ao alcance do fim específico. Eu costumo sempre dar um exemplo dessa que seria a razoabilidade, essa ponderação entre meios e fins. Imagine que um particular qualquer tem um prédio localizado no bairro do aeroporto, muito próximo ao aeroporto de uma cidade. E nesse prédio tem uma torre no alto. As normas e posturas urbanas proíbem torres no alto de um prédio no bairro do aeroporto. Então, a administração flagra e constata, pelo exercício do seu poder de polícia, que este particular tem uma irregularidade no uso de sua propriedade. Essa torre não deveria estar lá. Então, a administração tem que tomar uma providência. A lei atribui poderes para isso, só que não explicita como fazer. Aí nós temos uma discricionalidade. Tem que se ponderar os meios, os motivos e também os fins para alcançar o resultado mais satisfatório ao interesse público e de forma menos onerosa, menos gravosa. Bom, a administração resolve no primeiro momento notificar o proprietário para, em 5 dias úteis, por exemplo, retirar a torre, sob pena de pagar uma multa. Esse particular proprietário do prédio
paga a multa, mas não retira a torre. O objetivo final não é receber o valor da multa, é eliminar o risco de colisão de uma aeronave nessa torre no alto do prédio, lá no bairro do aeroporto. Então a administração resolve tomar uma medida mais drástica. Ela resolve ela mesma, valendo-se da sua alta executoriedade, arrancar a torre, retirar a torre. Tudo bem. E aí o que acontece? Ela determina o seguinte, manda implodir o prédio para retirar a torre. O que acontece? Essa medida é manifestamente desproporcional e desrazoada. Não observou essa ponderação entre o meio mais adequado e menos gravoso para alcançar a melhor realização dos fins públicos. Nós tivemos aqui um excesso e isso viola um dos critérios de atuação da administração pública, especificamente ligados ao princípio da razoabilidade e também à proporcionalidade neste caso concreto. Então esse é um critério muito importante de atuação. Um outro critério é que a atuação, o exercício dos poderes e competências administrativas deve buscar sempre o interesse da coletividade, sendo vedada a renúncia a poderes e competência. Então aí concretiza-se a impossibilidade de se renunciar a poderes e competências no âmbito da administração pública. Claro que tem que se ressalvar a possibilidade de delegação e avocação de competência, que vamos tratar mais à frente. Bom, um outro critério de atuação muito importante previsto lá na lei é aquele que determina a administração garantir ao administrado interessado num processo, primeiro, o direito à comunicação de todos os atos do processo. Segundo, garantia do direito à produção de provas no processo. Garantia de apresentação de alegações finais, formular suas alegações finais, e a garantia de interposição de recursos, tanto nos processos como nos conflitos de seu interesse. Então esse é um critério de atuação que se impõe à administração pública, garantir todos esses direitos ao administrado que seja interessado no processo. Bom, e aí temos outros critérios, como por exemplo, a impossibilidade de se exigir o pagamento de caução ou depósito prévio para poder recorrer, é uma questão importante, que também será tratada mais adiante no nosso curso aqui. Bom, além desses aspectos de critério de atuação, é importante destacar os deveres que os administrados têm dentro de um processo administrativo. Então, aquele particular, aquele administrado que seja interessado no processo, que esteja atuando no processo, tem alguns deveres de conduta dentro desse processo. Um primeiro dever é atuar ou expor os fatos conforme a verdade. Isso elimina ou proíbe o quê? Que ele falseie a verdade, que ele simule ou dissimule fatos, ou que ele introduza provas que são irregulares, forjadas, ou que sejam inexistentes. Essa conduta, esse dever de expor os fatos conforme a verdade, impõe também ao administrado que atua no processo os deveres de lealdade, os deveres de boa-fé e os deveres de urbanidade, que são aí uma segunda categoria de deveres. Então, além de expor os fatos conforme a verdade, um segundo dever seria o quê? Atuar com lealdade, urbanidade e boa-fé. Lealdade no sentido de produzir provas, formular alegações, de maneira que o objetivo final seja elucidar os fatos e alcançar o que de fato tem acontecido para a melhor realização tanto dos interesses individuais como do interesse público. Não buscando manipular o processo de qualquer forma em seus atos, provas, de maneira a distorcer a solução que se adeque ao que de fato tem acontecido. E a boa-fé é tentar atuar no processo respeitando a outra parte, ou o interesse coletivo, no sentido de que não se pode usar o processo manipulando ou distorcendo a verdade dos fatos, tentando ver só o interesse próprio, sem pensar no interesse coletivo, que é a justa e a adequada solução do processo. Bom, um outro dever imposto ao interessado no processo é o dever de não agir de modo temerário. O que seria não agir de modo temerário? É não buscar produzir provas, formular alegações, atuar nesse processo de maneira que possa gerar risco para o seu próprio interesse, possa gerar risco para terceiros ou possa gerar risco para o próprio interesse coletivo. Ou seja, o processo não pode ser conduzido, não pode ser utilizado de maneira que distorça a
regular sequência de atos, a ponto de, se chegar a um resultado que não seja proveitoso nem para o interesse coletivo, nem para satisfazer os requerimentos e anseios individuais do particular, ou mesmo possa causar um prejuízo para terceiros que possam sofrer as consequências desse processo. Então o processo tem que ser conduzido para uma solução justa, que seja útil para o interessado, para a administração, e evite prejuízo para terceiros. Atuar de modo temerário seria atuar de forma inconsequente, arriscada no processo, de tal modo que não se preocupasse com essa justa solução ou resultado de um processo administrativo. E um último dever que é imposto aos administrados do processo é esclarecer fatos e prestar informações quando solicitado. Claro que o interessado muitas vezes vai para o processo buscando satisfazer seus interesses e realizar a lei, a aplicação da lei e dos princípios. Só que a administração tem um princípio maior que rege. Ela tem que observar o contraditório, a legalidade, a ampla defesa, mas também implicitamente tem o princípio da verdade material, a verdade real. Esse princípio impõe à administração o dever de ofício, impulsionar o processo, produzindo provas, solicitando esclarecimentos do particular, solicitando a apresentação de informações, documentos, para a adequada elucidação dos fatos. Então, o que acontece? O administrado no processo também tem o dever de colaborar para que essa verdade real, que seja um juízo de verossimilhança, de aproximação com o que deve acontecer ou que de fato aconteceu, ele também tem de colaborar para essa solução. Como? Prestando os esclarecimentos e as informações quando solicitado. Tratando um pouco especificamente aí do princípio da verdade material, hoje já não se fala, modernamente já não se fala em verdade exata, absoluta. Hoje se aceita predominantemente na doutrina que a verdade material seria um juízo de verossimilhança, de probabilidade, de aproximação quase que absoluta ou quase que exata com o que de fato ocorreu no caso concreto, naquele conflito de interesse. Já não há mais essa certeza ou essa ficção de que a administração poderia encontrar a verdade absoluta, exata, o que de fato teria acontecido. Mas ela deve trabalhar e oficiar para que se alcance uma maior probabilidade, o que mais próximo da verdade exata possa se chegar. E isso é um dever da administração pública, inclusive pelo princípio da oficialidade, do impulso oficial. Mesmo que o interessado não requeira determinada prova, determinada perícia, determinado esclarecimento, a administração deve buscar a melhor elucidação dos fatos para chegar a essa verdade material. Bom, além dos deveres que o administrado tem no processo, o interessado tem no processo, nós temos de pensar também nos direitos. A administração tem de observar e garantir alguns direitos que a Lei 9784/99, lá no seu artigo 4º, prevê para o administrado, o interessado no processo. Bom, então continuamos tratando dos direitos que os administrados têm no âmbito do processo. Um primeiro direito listado na 9784/99 é o direito de ser tratado com respeito por servidores e autoridades, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e obrigações. Então, o servidor, ao fazer um requerimento, ao formular um questionamento, ao atuar como interessado no processo, esse administrado, servidor ou particular, ele deve ser tratado com respeito, e aí inclui a educação, o esclarecimento de fatos, de ter a paciência necessária de entender que nem sempre o administrado é conhecedor pleno de suas obrigações, de seus direitos dentro de um processo. Então esse dever, inclusive de boa-fé, que os servidores e autoridades têm, de esclarecer, orientar e conduzir da melhor forma possível para que os direitos dos administrados e interessados sejam resguardados, inclui-se nesse respeito aos direitos e facilitação do cumprimento de obrigações e exercício dos direitos pelos administrados interessados no processo. Bom, um segundo direito também previsto é o direito, como já dito, que garante a ampla defesa, o direito de, primeiro,
ter ciência da tramitação de processo em que figure como interessado. Então, como é que se garantirá a ampla defesa do contraditório se o interessado, o administrado, sequer teve ciência ou terá ciência do processo que tramita envolvendo um interesse seu? Então, o primeiro passo é saber que existe um conflito, um procedimento instaurado administrativamente ou que será instaurado para discutir algum interesse coletivo que esteja em conflito ou correlacionado ao interesse particular desse administrado. Então, ter ciência é um desses direitos do administrado. Além de ter ciência, ele pode ter vista e deve ter vista dos autos. Como é que ele pode elaborar uma defesa, ter conhecimento do seu interesse discutido no processo, ou mesmo exercer o seu contraditório, se ele não pode ter acesso, se ele não pode consultar os atos, procedimentos, documentos que instruem esse processo administrativo? E aí vale lembrar que atualmente nós já temos muitas unidades administrativas num processo de digitalização de seus arquivos, documentos. E aí deve-se ponderar também se esse interessado tem esse pleno e livre acesso pelo meio digital. Porque, do contrário, a administração tem que encontrar um outro meio, ou pelo menos mais de uma forma, para que ele possa ter acesso. Se isso está disponibilizado em meio digital, é preciso também disponibilizar um outro meio alternativo, caso esse interessado solicite, porque não tem acesso ao meio digital, ao documento de forma digital. Isso é uma forma de garantir efetivamente o exercício da ampla defesa do contraditório. Então, ter acesso, ter vista aos documentos dos autos, ter acesso aos autos, isso pode se dar por meio digital e vai acontecer cada vez mais, mas não se pode esquecer que alguns particulares administrados podem não ter esse acesso ao meio digital. E aí uma outra forma documental tem que ser disponibilizada simultaneamente para que se garanta efetivamente a ampla defesa e o contraditório. Esse é mais um direito. Além disso, ter cópia de documentos. Essa obtenção de cópias, novamente, nós temos de perceber. Essa obtenção de cópias pode ser por meio digital, você encaminha por e-mail ou disponibiliza num site mediante uma senha para que ele possa consultar. Claro, naquelas unidades administrativas que já está em avançado processo de digitalização dos seus procedimentos, ou permitir que esse particular se dirija a uma unidade ou a unidade administrativa e lá obtenha uma cópia que seja disponibilizada pelo poder público. Isso sempre no sentido de impedir ou evitar que esse processo de modernização e digitalização dos documentos não seja empecilho, óbice para um ou outro administrado que não tem acesso a essas mídias digitais. Então, essa atenção específica deve ser observada, deve ser tida neste momento de transição de documentos ou procedimentos, processos documentais por meio de autos documentados e a digitalização desses documentos já em algumas unidades. Um terceiro direito que está listado na lei também é o direito de ter ciência das decisões proferidas. Claro, a decisão proferida pode ser favorável ou desfavorável a um interessado. Esse interessado só terá acesso a esse conteúdo se a administração determinar, providenciar a ciência do conteúdo dessa decisão. E aí a própria lei disponibiliza alguns meios. Ou ela vai dar a ciência vista nos autos, consulta lá nos autos, ou vai enviar via postal pelos correios para que ele possa tomar conhecimento, ou vai encontrar alguma outra forma de ciência que garanta a certeza de conhecimento do conteúdo dessa decisão proferida. Por quê? A ciência do conteúdo da decisão garante a possibilidade de recurso de ampla defesa, contraditório, claro, para impugnar uma eventual decisão contrária aos interesses do administrado dentro desse processo. Então, nós já temos ser tratado com respeito, é um dos direitos. Ter ciência da tramitação dos autos, ter vista dos autos, ter cópia de documentos e ter ciência das decisões também são direitos administrados no âmbito de um processo. O próximo direito garantido é o direito de formular pedidos e alegações, inclusive pedido de provas, de perícias, que deverão ser levadas em consideração no momento de decidir. Isso é uma garantia, um direito expresso que faz valer o princípio do contraditório e especialmente
da ampla defesa. Então, portanto, além desses 3 direitos, nós temos um último. Qual? Fazer-se representar facultativamente por advogado, exceto quando a lei ou um dispositivo específico exigir a representação. Então, vejam bem, a representação por advogado no processo administrativo federal, regulado pela lei 9784/99, é uma faculdade do administrado. Como regra, não é impositivo, salvo se alguma lei específica impuser, e, como regra, essa faculdade não impede que ele possa exercer sua defesa, o seu direito, por si mesmo, ou por alguém que não seja tecnicamente um advogado. Bom, esses direitos e garantias, deveres, harmonizam, buscam equilibrar a atuação da administração e do administrado dentro do processo. Então, existem algumas regras de condutas, que são os deveres e os direitos, fazem com que um equilíbrio seja mantido e que cada uma das partes saibam exatamente o que podem e o que não podem fazer, praticar ou atuar dentro do processo, para que o devido processo legal transcorra regularmente, para que a ampla defesa seja assegurada e para que o contraditório possa ser exercido. Então, esse conjunto de direitos e deveres, juntamente com os princípios e com os critérios de atuação, são regras gerais que permitem a harmonização durante todas as fases do processo. Quer seja na fase de instauração, na fase de instrução e na fase de julgamento, que será objeto de uma próxima aula, da nossa próxima aula. Bom, vamos agora a algumas perguntas dos nossos alunos aqui em estúdio. Temos aqui alguma pergunta a ser feita? Temos aqui o aluno Leones, que vai se apresentar e vai nos dizer qual é a sua pergunta. Professor, eu gostaria de saber se o processo administrativo disciplinar, ele também se submete às regras da Lei 9784 de 99. Bom, essa é uma dúvida muito comum. Qual é a dúvida? Se o processo administrativo disciplinar para punir um servidor, previsto lá na Lei 8.112, se esse processo administrativo disciplinar também é regulamentado pela Lei 9784/99. Bom, a Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784/99, estabelece uma regra muito importante. Qual é a regra? Os processos específicos, que é o caso do processo administrativo disciplinar para punir um servidor, e do processo administrativo tributário, os processos específicos continuam sendo regulamentados e regidos por suas leis próprias. E a Lei 9784/99 somente seria aplicada a esse processo de forma subsidiária ou supletivamente. Ou seja, completando eventuais lacunas dessas leis próprias dos processos específicos. Então, no caso de um servidor público federal que esteja sendo processado administrativamente em razão do cometimento de alguma infração funcional, as regras de instauração, produção de provas, julgamento, as regras do processo administrativo disciplinar como um todo, serão regidas pela própria lei específica, a Lei 8.112. E a Lei 9784/99 somente poderá ser aplicada a esse processo específico em caso de alguma lacuna, ou seja, de forma subsidiária. Então, é muito importante gravar isso. Os processos específicos, como é o caso do processo administrativo disciplinar, do processo administrativo tributário, são regidos, continuam sendo regidos por normas específicas, por suas leis próprias. Vamos a uma segunda pergunta? Professor, a Lei 9.784 de 99, ela é aplicada ao Poder Legislativo e ao Judiciário? Temos aqui a pergunta da aluna Deisiele, que tem um questionamento importante. A Lei do Processo Administrativo Federal, a 9784/99, ela se aplica também ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo? Bom, é importante saber que, além das funções precípicas de legislar e de julgar, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também, internamente, têm suas funções propriamente administrativas, para se organizar, se autogerir e garantir a independência em relação ao Poder Executivo. Nesses procedimentos administrativos internos, no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, qualquer conflito de interesse de âmbito administrativo com um particular qualquer ou com um seu servidor, qualquer procedimento desse será regulado também pela Lei 9784/99. Então, essa lei do processo administrativo
também se aplica no âmbito do Poder Judiciário e do Poder Legislativo da União. E vale acrescentar, se aplica também ao Ministério Público da União e ao Tribunal de Contas da União. Vamos a mais uma pergunta de um aluno aqui no estúdio. Professor, os princípios aplicados ao processo administrativo são princípios gerais de todo o direito ou são princípios aplicados apenas ao processo administrativo? Temos aqui a pergunta do aluno Daço, muito boa pergunta, que faz essa separação entre princípios gerais do direito e princípios específicos de um determinado sub-ramo do direito ou de uma matéria específica. Bom, os princípios considerados princípios gerais não é um rol fechado, não é um consenso doutrinário sobre quais são todos os princípios gerais. Mas a maioria ou a predominância da doutrina entende que certos princípios transitam ou são aplicados aos diversos sub-ramos do direito, ao direito como um todo. E aí hoje nós já poderíamos pensar, por exemplo, no princípio da razoabilidade, no princípio da proporcionalidade e até no princípio da legalidade. Mas especificamente razoabilidade e proporcionalidade nós poderíamos pensar como um princípio que transita pelos diversos ramos do direito. Agora, já existem outros princípios que são próprios de determinadas disciplinas. Por exemplo, o princípio da motivação é um princípio muito específico, ou já mais específico, de decisões. Tanto decisões judiciais, mas, no caso, decisões administrativas. Também é um princípio mais próprio, não seria tão amplo com a aplicação para todos os ramos do direito. Nós teríamos aí um outro princípio relevante, aplicado especificamente ao processo administrativo, que seria o princípio implícito da oficialidade, ou do impulso oficial, em que a própria administração tem o dever de procurar produzir provas que gerem a verossimilhança, ou que acarrete a melhor solução do interesse público. E podemos citar também esse princípio específico do processo, que seria o princípio da verdade real material, próprio, específico desse processo administrativo, que aplica um ou outro ramo do direito, mas não um princípio geral. Então, em resumo, nós podemos dizer, alguns princípios, como razoabilidade e proporcionalidade, podem ser considerados como princípios gerais, também aplicados ao processo administrativo em âmbito federal. E princípios mais específicos, como o princípio da oficialidade, do impulso oficial, do interesse público, seriam princípios mais próprios da Lei 9784 e do processo administrativo. Claro que podem ser aplicados a alguns outros ramos de direito. Então, temos princípios gerais e princípios específicos tratados ou implícito ou implicitamente no âmbito da Lei 9784/99. E é sempre importante lembrar que esses princípios mais gerais e até os princípios próprios do âmbito do direito administrativo, eles têm duas funções básicas. Uma é orientar a elaboração das próprias leis. Então, não é o fato de o princípio estar expresso na lei que necessariamente ele pode ou não ser aplicado. Ou seja, não há necessidade de previsão expressa de um princípio para que ele seja aplicado. Às vezes, na própria elaboração da lei, de uma regra específica, como, por exemplo, a regra de ter acesso aos autos do processo, levou-se em consideração o princípio da ampla defesa para legislar ou elaborar essa regra própria do processo. Então, o princípio serve tanto para nortear, servir de parâmetro, paradigma para a aplicação de uma lei, como sua interpretação e também a sua elaboração. Então, na hora de aplicar, por exemplo, o processo administrativo, ou adotar uma medida administrativa, você poderia levar em consideração um princípio. Por exemplo, aquele caso que eu mencionei de uma medida mais drástica, tipo uma apreensão de veículo, uma interdição de estabelecimento, um processo administrativo para interditar um funcionamento de uma atividade particular, você pode levar em consideração, na aplicação dessa sanção, dessa lei, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, esses princípios, que seriam princípios aí mais gerais do direito, são aplicados especificamente dentro de um procedimento para você contemporizar, ponderar meios e fins e encontrar uma solução mais adequada. E aí eu já estaria no âmbito de uma aplicação de uma medida legal e não propriamente da elaboração de um preceito ou uma regra legal. Bom, agora nós passaremos aí a um breve resumo do que nós tratamos nessa primeira aula, cujo tema era Introdução e Conceitos da Lei 9784/99,
que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Um primeiro tópico tratado foi o âmbito de aplicação dessa lei. Vimos que é uma lei que trata do processo administrativo federal, estabelece normas básicas para a administração direta e indireta da União, incluindo o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós tratamos também das definições. Vimos definição de órgão, definição de entidade e definição de autoridade. Falamos ainda de vários princípios implícitos e explícitos. Os princípios explícitos nós poderíamos citar a segurança jurídica, o interesse público, o contraditório, a ampla defesa, a proporcionalidade, a razoabilidade, a finalidade, a motivação, a moralidade e a legalidade, a eficiência. Temos como princípios implícitos, poderíamos citar o princípio da oficialidade ou impulso oficial, o princípio da verdade real material. Nós poderíamos citar princípios como autocontrole ou autotutela, que é o dever de rever seus próprios atos para anular ou revogar. Além deste tópico, nós tratamos a questão dos critérios de atuação. Critérios como a aplicação da lei em conformidade com o direito, critérios da razoabilidade e proporcionalidade com ponderação de meios e fins, os direitos e garantias que o interessado deve receber da administração pública, e tivemos como tópico uma lista de direitos que a lei estabelece para o administrado, como, por exemplo, o direito de ser tratado com respeito, de ter vista, cópia dos autos, ciência e decisões, o direito de formular alegações e requerimentos e o direito de fazer-se representar por advogado no processo administrativo. Vimos também deveres de expor conforme a verdade os fatos, deveres de não agir de forma temerária, deveres de atuar com lealdade, urbanidade e boa-fé e deveres de esclarecer fatos e apresentar informações quando solicitados. Chegamos ao final da nossa primeira aula, cujo tema foi Introdução e Conceitos do Processo Administrativo Federal, conforme previsto na Lei 9784/99. Convido a todos para a nossa próxima aula, que será muito importante, tratará das fases do processo administrativo federal, todo o procedimento com a sequência de atos. E você que tem alguma pergunta e queira nos dirigir, utilize o e-mail saberdireito@stf.jus.br e eu os aguardo para nós desenvolvermos mais esse interessante tema relativo à Lei 9784/99.